Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Estou muito feliz por você estar aqui. E nessa live eu vou estar aquecendo vocês, professores, para o evento que vai acontecer na semana entre o dia 9 e 13 de janeiro, que é a semana da sala de aula afetiva e sem disciplina. Deixa eu só olhar aqui. Vamos lá. Porque eu gosto de abrir no computador para eu poder acompanhar os comentários, porque no celular eu não acompanho. Então seja muito bem-vinda, Érica, Giovana. O que vai acontecer na semana sala de aula afetiva? Nessa semana vão acontecer 3 aulas e eu vou estar mostrando o caminho para que os professores possam acabar com a indisciplina da sua sala de aula. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso conhecendo algumas abordagens que vão ajudar o professor a entender, a compreender como funciona o emocional da criança e do adolescente, como funciona esses comportamentos desafiadores, o que está por trás disso, né? Como a gente consegue se conectar com o aluno e acabar com essa rixa que muitos adolescentes têm com o próprio professor, acabar com as birras das crianças na educação infantil, né? Então, quando a gente conhece um pouco do desenvolvimento da criança e do adolescente, a gente consegue pensar, né? A gente consegue estruturar uma aula para que a gente possa conectar com eles e que a gente possa, então, tê-los participativos, tê-los engajados, e aí a gente vai, de um processo, um processo, acabando com a indisciplina. Então, nessas aulas que vão acontecer de 9 a 13 de janeiro, eu vou estar apontando esse caminho. E antes disso, a gente vai fazer algumas lives para aquecer. Por que aquecer? Porque quando você chegar lá na semana, você já vai estar preparada, você já vai conhecer algumas das abordagens, você já vai entender um pouco mais do que eu estou falando, e isso vai ajudá-la a entender, a perceber o que eu estou falando nesse caminho. Nessa semana, as 3 lives, ela vai ser mais um bate-papo e eu vou estar olhando muito para o eu do professor, para o emocional do professor. Por quê? Porque nos últimos 3 anos, pegando já a pandemia, eu venho trabalhando com processo de formação com professores. E antes da pandemia eu já trabalhava também, né? Eu estou há mais de 20 anos trabalhando com processo de formação de professores, antes mesmo de eu entrar na sala de aula. Então eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Gleice, quem está chegando agora aqui no perfil. Eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Eu sou especialista em comportamento infantil e de adolescente e trabalho também com formação de professores. Então hoje, além de eu estar na sala de aula, colocando em prática o que eu venho falando nas lives, o que eu falo no meu canal, eu também trabalho com formação de professores, que eu já vinha fazendo antes. E o que eu percebia nesse processo todo? Os professores estão chegando muito fragilizados, adoentados. A gente tem uma pesquisa que apareceu, que foi divulgada na revista Nova Escola, antes da pandemia, onde mostrava que 71% dos professores entrevistados já tinham apresentado questões de saúde, como síndrome de Burnout, questões psiquiátricas. 68% dos professores já tinham tido depressão, já tinham sido afastados da sala de aula por depressão. 58% tinham ansiedades, isso antes da pandemia. Então, pós-pandemia, a situação ficou um pouquinho mais complexa, porque a gente está numa sala de aula recebendo crianças com um comportamento ainda mais desafiador. Então, nessa semana, nessas 3 lives, a gente vai olhar muito para o professor, para o emocional do professor, né? O que o professor traz para dentro da sala de aula? Como é que o professor chega dentro da sala de aula? Então, imagina que você tem um jardim. E nesse jardim, né, com todas as suas características, um jardim, imagina o que você encontra no jardim. Você encontra flores, você pode encontrar água parada, você pode encontrar água corrente, você vai encontrar
elementos em decomposição, sejam de flores, seja de um cachorrinho, um bichinho que passou por ali, dos próprios passarinhos, enfim. Um jardim, ele não é único, ele tem múltiplas possibilidades. E aí nesse jardim entra uma mosca. Aonde vocês acham que essa mosca vai pousar? O que ela vai buscar dentro desse jardim? Qual vai ser o olhar da mosca para esse jardim? Ela vai buscar água parada, ela vai buscar elementos em decomposição, vai buscar fezes, ela vai buscar o que tiver ali se decompondo é o que vai atrair a mosca. Sandra, que linda ter você aqui, seja bem-vinda. Milena, Ariana, sejam todas muito bem-vindas. Fico muito feliz com vocês aqui. E aí, essa mosca vai olhar para tudo que está se decompondo nesse jardim. E aí, nesse mesmo jardim, entra uma abelha. Qual vai ser o olhar da abelha para esse jardim? Para onde a abelha vai olhar? O que ela vai se identificar? Ela vai procurar as flores, ela vai procurar os pólens, ela vai procurar frutas, ela vai procurar coisas adocicadas, mas a abelha ela vai ali procurar o que tem de bonito, o que tem de belo dentro do jardim, porque essa é a existência da abelha. E aí eu sempre faço essa reflexão com os professores e quero fazer com vocês, Qual é o teu olhar quando você entra numa sala de aula? Você é um professor abelha? Você é aquela professora que mesmo com todas as questões difíceis do sistema, com todas as dificuldades que a gente tem na educação do Brasil e nas educações específicas de cada município, você vai olhar para os problemas e vai ficar lá reclamando, mas a coisa não funciona porque o problema é o sistema, o problema é a sala de aula lotada, o problema está na família que não educa, o problema está na família que não participa. Então você fica ali só olhando para o problema e reclamando, feito uma professora mosca, que só olha para o que não está legal, ou você é um professor abelha que considera tudo isso, mas você vai lá e faz o que precisa ser feito. Você vai lá e encanta os seus alunos. Você vai lá e sem material nenhum ou com pouquíssimo recurso que a escola tem para te oferecer, você vai lá e faz uma aula dinâmica, você faz uma aula usando o corpo da criança, Você dispõe a sala de um jeito onde os 38, 40 alunos conseguem sentar e participar e interagir. Então, esse é o professor abelha, É esse professor que a gente precisa ter em mente. E aí, gente, eu sempre falo isso, eu não estou floreando a educação, eu não estou dizendo que o Estado não tem que assumir o seu papel na educação. O Estado, o governo, os municípios, eles precisam sim assumir o papel da educação. A gente precisa sim cobrar dos governantes que estão assumindo agora, que estão a nova gestão do Brasil, que tenham uma política voltada para a educação básica, para a educação infantil, e não só para a educação universitária, como a gente vem vendo acontecer durante um tempo, e ultimamente não está acontecendo nada com relação à educação, mas a gente precisa cobrar isso, é uma postura nossa, crítica política de professor. E aí você vai fazer isso no Conselho Municipal de Educação, você vai fazer isso no SEC, no Conselho Escola e Comunidade, você vai fazer isso no COC, no Conselho da Escola, você vai fazer isso quando você vai na urna escolher o seu governante. Então a gente precisa sim se tornar pessoas políticas no sentido não partidário, mas no sentido da política que cuida do Estado, que cuida da escola, mas no nosso dia a dia, na nossa prática, a gente não pode ter uma postura de mosca e ficar ali reclamando. A gente precisa desenvolver na gente o olhar abelha, E quando a gente faz isso, a gente muda, a gente começa a se sentir mais fortalecida, Porque a gente precisa... Tem uma frase que fala assim, a maneira como você encara a vida é que faz a diferença. A vida muda quando você muda. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas eu acho essa frase muito significativa, Porque não existe uma realidade única. Não sei se vocês conhecem aquela imagem da psicologia Gestalt, que a gente vê muito na internet, parece muito, tem várias, Tem uma que é
uma imagem que algumas pessoas observam no primeiro momento e enxergam a silhueta de uma moça, outras pessoas na mesma imagem enxergam a silhueta de uma senhora, de uma pessoa idosa. Então, na Gestalt, a gente trabalha muito com essas imagens. Tem uma que são taças, e você vê uma taça, ou você vê duas silhuetas, né, de dois rostos. Muda da forma com que o teu olhar olha, muda o ângulo que você está olhando. Assim é a vida, assim é a nossa sala de aula. E assim vai ser a nossa vida no nosso dia a dia, né? Com que olhar a gente está tendo, que olhar a gente está tendo para as nossas crianças, que olhar a gente está tendo para a família dos nossos alunos, que olhar a gente está tendo para a gente mesmo, né? Então a gente não pode se adoecer, a gente precisa se fortalecer. Então eu quis nessa série de lives, e aproveitando aí que a gente está de férias, e aí a gente precisa também descansar, e eu estou descansando, e eu gosto de conversar, eu gosto de fazer live, porque eu gosto de estar, né, com você, conversando com você, ou vendo os comentários. Eu decidi pegar essa semana agora e falar muito sobre isso, sobre o olhar para dentro do professor, estruturar o professor, porque você, professor, você, professora, só vai conseguir levar os seus alunos até onde você conseguiu chegar, né? Se você estiver fragilizada, se você estiver adoentada, se você não estiver firme dentro do seu propósito, você não vai conseguir levar o seu aluno. Você vai se despedaçar pelo meio do caminho, você vai adoecer, aí uma síndrome de Burnout vai te pegar, uma questão psiquiátrica. Então é muito importante a gente olhar para a gente cuidar da gente, é a questão do autocuidado, né? E a gente também precisa ter muito cuidado com a positividade tóxica. Quando a gente fala que a gente está sendo muito positiva, quando a gente está querendo mostrar que as coisas funcionam, a gente não está querendo entrar nessa linha da positividade tóxica. É muito tênue a linha que separa o otimismo da positividade tóxica. Por quê? O otimismo é isso que eu estou querendo passar para você. É esse olhar abelha, é esse você estar se sentindo firme, segura, fortalecida para você seguir dentro do seu dia a dia, dentro da sua sala de aula. A positividade tóxica, ela vai para uma coisa mais comum, né? É uma forma de negar as questões que estão acontecendo, né? Então, vamos dar um exemplo da pandemia. Na pandemia, algumas pessoas falaram, não, isso aí não é nada, vai passar, é só a gente ter pensamento positivo, a gente pode sair, a gente pode fazer o que a gente quiser fazer, porque a gente só precisa pensar positivo. E não é assim, a gente estava ali seguindo regras, né? Existiam pessoas responsáveis, a gente estava no momento de pandemia, o isolamento era necessário e não adiantava a gente pensar de forma positiva que a gente ia resolver o problema, né? A forma positiva nos ajuda enquanto pessoa, enquanto indivíduo, mas no coletivo o olhar precisa ser mais crítico, né? Então, é aquilo que eu estou falando para vocês, né? É a mesma coisa a pessoa falar assim, basta você ter um pensamento positivo que você não vai adoecer. E aí vira para uma pessoa que está com uma doença séria e fala, você adoeceu porque você não teve o seu pensamento era negativo. Não é isso, a gente sabe que tem doenças que se desenvolvem porque são questões genéticas, porque você está exposta à radiação. Então uma pessoa que desenvolve um câncer não é porque ela não estava com pensamento negativo, é porque ela tinha uma predisposição genética, ou se colocou em contato com objetos, com alimentos, com radiação, e a pessoa acaba adoecendo. Agora, é lógico que quando você traz para o seu pessoal, a pessoa que está doente, se ela tem um pensamento positivo, se ela vai de forma mais aberta ao tratamento, que é importante que ela esteja fazendo, né, todo o tratamento que o médico passou, isso ajuda ela a combater e a vencer a doença. Então, isso precisa ficar claro na gente. Quando eu estou falando de professora abelha, quando eu estou falando de você ser otimista, eu estou falando de você olhar para você, de você se preparar para isso, né? Porque é você tomar posse do que você é de verdade, né? Quem é você? Né? Como é que você... Quem é você hoje? O que te traz? Qual é o seu porquê estar no mundo hoje? As pessoas, elas são muito diferentes, né? Você tem e nós vamos ter momentos muito diferentes.
A gente tem pessoas alegres, a gente tem pessoas tristes, a gente tem pessoas que não conseguem desenvolver nada, a gente tem pessoas que desenvolvem muito, a gente tem pessoa que fica no canto parada, a gente tem pessoas que fazem transformações fantásticas dentro da sua sala de aula. Então, assim, a gente não tem que ser perfeito o tempo inteiro. A gente tem que parar de usar o chicotinho, né? De achar que a gente tem que ser perfeita sempre, que a gente tem que estar brilhando sempre, que a gente tem que ser a melhor professora da escola, ou que a gente tem que ser a melhor professora que aquela turma já teve. A gente precisa parar com isso, a gente precisa parar de se comparar e a gente precisa entender que a gente é um ser que vai ter momentos de alto e baixo e a gente precisa só focar no que a gente tem de melhor, buscar o que a gente tem de melhor e ir sem peso, sem julgamento para a gente mesmo, acertando aquilo que a gente não tá, que a gente percebe na gente que a gente não tá tão legal assim. Então, eu queria nessa live falar um pouquinho, de trazer para vocês 6 princípios que eu acho importantes para a gente pensar com relação às nossas forças. Amanhã eu vou trazer mais 6 e na sexta-feira a gente vai falar de quebras de paradigmas. Na semana que vem, que é a semana que antecede o evento, eu vou estar falando das abordagens que a gente trabalha dentro do método Tessituras, que é o método que eu vou trabalhar com vocês no evento. Então, nessas 3 lives, a gente vai ter mais uma conversa, né, mais um bate-papo, trazendo mais para a questão da gente, né, se isso faz sentido para vocês. A pedagogia freiriana está falando aqui que é verdade, né? Então, assim, isso precisa fazer sentido para você. Você precisa olhar para você e perceber a tua força, né? Então, quais são esses 6 princípios, né? Primeiro, né, pare de focar nos seus problemas, pare de focar nos seus defeitos. Defeito todo mundo tem, você também tem, eu tenho, todos nós temos. Então, para de focar. Eu percebo muito professor chegando para mim e falando assim: ai, Gleice, eu não consigo, porque eu não sei lidar, eu perco a cabeça, eu não tenho paciência. Quando eu vejo, eu já estou gritando com a criança. Quando eu vejo, eu já estou colocando a criança para fora. Eu não queria colocar, não queria fazer, mas eu não consigo. Calma, né? Assim, defeito que você tem, todo mundo vai ter, mas a gente precisa olhar para esse defeito e começar e buscar ajustá-lo. Mas para você fazer isso, você precisa primeiro aceitar que você tem sem julgar, né? A gente só consegue ter compaixão pelas crianças quando a gente tem autocompaixão pela gente. O método que eu trabalho, ele tem 6 pilares, e todos os pilares têm como base a amorosidade, a empatia. Então, o professor, para desenvolver o método e para chegar na sala de aula com o que eu proponho e acabar com a indisciplina, ele precisa estar bem, ele precisa estar alinhado, para que ele possa ter empatia para os alunos. Então, o primeiro princípio de tudo isso é parar de olhar para os seus defeitos. E o segundo é olhar para a sua força. Olhe para o que você tem de bom, porque você tem, né? Todos nós temos. Então, o que você tem de bom? Qual é a sua principal característica? O que você faz que as pessoas se interessam, que as pessoas acolhem? Olhe para o que você tem de bom. Olhe para o que onde você está, onde está a sua força, né? O que você faz, como é que você é. Busca isso dentro de você, né? Vai lá dentro e busca dentro de você. Eu vou amanhã falar sobre uma metodologia que eu trabalho muito com os professores, chamada linha da vida. Que você faz um olhar para a sua vida, você olha para quem você é, você olha para todos os acontecimentos, você faz uma análise. Então, assim, se a pessoa não está em processo de depressão, se a pessoa está só se sentindo cansada, um pouco angustiada, eu sugiro que faça essa linha da vida, porque ela vai ajudar você a se conectar com quem você é, né? Existem outras ferramentas como a terapia biográfica, que você começa a escrever sobre você como se fosse um diário e transformar o que você vive em histórias. Isso ajuda também você a fazer uma transformação, de tirar isso de dentro de você, mas isso eu vou deixar mais para falar amanhã. Hoje eu queria só trazer esses 6 princípios. Então, o primeiro, pare de focar nos seus defeitos. O segundo, olhe para as suas forças, né? Encontre isso dentro de você. O terceiro, que tem, né, segue aqui nessa trilogia, pare de se comparar com o outro. Quando você fica se comparando com outra pessoa, você começa a se sentir
fragilizada, você começa a se sentir incomodada, porque você começa a achar que o outro é sempre melhor do que a gente. O jardim do outro é sempre mais bonito, a flor do outro é sempre melhor. Então, assim, pare de se comparar com o outro, se compare com você. Tenha como métrica você, o seu desenvolvimento. Como é que você era antes? Como é que você está agora? Teve uma melhora? Beleza. Não teve? Vamos parar para ver por que a gente não melhorou? Né? O que está acontecendo que a gente não está melhorando? Então, vamos buscar sempre seguir a nossa meta, o nosso objetivo a partir da gente. Então, né, fortalecer, parando de olhar para os nossos defeitos, olhando para as nossas forças e parando de se comparar com o outro. Então, para de se comparar com a pessoa que você está lá na internet olhando. Então, você está seguindo nas redes sociais. Ai, aquela professora faz umas coisas tão legal, olha o que ela está postando. Ou então, chega na hora do conselho de classe, a professora vai lá e fala, ai, ela fez um trabalho maravilhoso com a criança e eu não fiz. Então, assim, para com isso, né? Você fez o que você podia fazer, você deu o que você tinha de melhor. Então, isso é que é importante. Agora, você quer fazer melhor do que isso? Vai buscar formas de você fazer melhor do que isso, né? Começa a ler mais, acompanha as pessoas na rede social, entra nos canais do YouTube, entra no Instagram, compre livros, leia. Então, assim, para a gente poder avançar e para a gente poder melhorar, a gente precisa se alimentar. Então, a gente precisa também estar buscando fazer novos cursos, novas formações, buscar informação na internet. A gente hoje tem aí muita coisa na internet, a gente tem canais de professores falando sobre tudo, sobre todos os segmentos. Então, olhe para isso, né? Busque essas informações e vá construindo o seu caminho, né? A sua melhora pessoal. O quarto, assuma a responsabilidade pela sua autoestima. Então, assim, o problema da autoestima é uma questão sua. Então, não fique colocando essa culpa no outro. Eu sou assim porque o meu pai e minha mãe fizeram isso. Eu sou assim porque o meu marido ou a minha esposa faz isso. Eu sou assim porque eu trabalho num lugar onde a direção age dessa forma. Então, assim, a sua autoestima é uma questão sua, né? Quando eu estou dando curso com os professores, tem um momento que eu falo muito sobre a construção da autoestima, né? Como é que a criança... A gente não constrói a autoestima do outro. A gente não vai lá, eu vou fazer uma atividade para aumentar a autoestima do meu aluno. Você vai proporcionar um espaço para que ela construa a autoestima dela, mas a autoestima é uma construção interna, vem de você. Então, quando você começa a parar de julgar, quando você começa a parar de se comparar, quando você começa a focar no que você tem de melhor, mesmo que você seja uma pessoa que, eu acho que eu não tenho nada de bom, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma fracassada, procura o que você tem alguma coisa de bom, procura isso e aí, a partir disso você constrói o seu caminhar, dia após dia, né? É um processo, né? Você precisa fazer com que as coisas aconteçam dia após dia. O quinto, né? Não espere demais dos outros. Então, gente, não fique esperando que o pai do aluno te elogie, não fique esperando que a direção da escola te elogie, não fique esperando, né, que a sociedade bata palmas para você, porque não necessariamente isso vai acontecer. Então, assim, siga a partir de você. Os elogios, eles vão vir, né? Quando você não estiver preocupado com isso, quando isso não for um peso para você, eles começam a acontecer. Quem não recebeu uma carta de um aluno dizendo, tia, você é a melhor professora do mundo, né? Olha para esse elogio. Às vezes a pessoa fala assim, eu já ouvi professor falar assim, mas é só uma cartinha de criança. É uma cartinha onde a criança está colocando a verdade dela e ela te vê como a melhor professora do mundo. Então, seja essa professora. Né? Olha para esse feedback que a tua criança está dando para você. Eles têm uma percepção incrível. Né? Eu postei aqui no Instagram uma mensagem que eu recebi de áudio de uma aluna, onde ela fala, obrigada por você me ensinar de forma carinhosa e inspiradora. Nossa, aquilo significou tanto para mim, porque é o que eu busco fazer. Né? É o que eu passo para vocês. É o que eu falo nos meus processos de formação. É você ensinar de forma afetiva, né? De você inspirar as crianças. E quando eu recebo um áudio de uma criança de 10 anos, me desejando Feliz Natal e falando isso, eu falo, nossa, é isso, eu estou no caminho certo. A criança percebe isso, né? Então,
Não espere o elogio do outro. Olhe para você, elogie você, se elogie, né? Olha para o teu caderno e fala, nossa, que planejamento bacana que eu fiz, eu me dediquei pra caramba para fazer, ficou legal, né? Ouça o que as crianças estão fazendo. E sexto, não coloque o outro sempre em primeiro lugar. E aí eu destaco a palavra sempre. É lógico que se você é mãe e tem um bebezinho, o bebezinho vem em primeiro lugar. Né? Um bebê recém-nascido precisa muito da atenção da mãe e a mãe vai estar ali, fica tudo para trás, né? Cabelo, roupa, unha, casa, não tá, ela não consegue dar conta, então ela vai focar naquele bebê, que aquilo ali naquele momento precisa ser, né, o foco. Mas na medida que a criança vai crescendo, eu estou falando para quem é mãe, né, comece a olhar também para você, porque eu vejo pessoas que colocam todo mundo na frente, né? Se eu falar, coloca assim, quem vem, qual a escala de prioridade na sua vida? Aí vem o marido, vem o filho, depois vem a pessoa, às vezes vem a mãe, vem o pai, depois vem a pessoa. Eu acho que a prioridade, ela é um ciclo, ela é cíclica. Não necessariamente você vai ter que, porque se você se coloca sempre em primeiro lugar, você vai ser uma pessoa narcisista, né? E aí você vai ser uma mãe narcisista que sempre se coloca em primeiro lugar. Não é isso, é o equilíbrio. É você, em alguns momentos, sim, estar em primeiro lugar. É você olhar para você. É igual quando a gente está no avião e que cai a máscara, né? Quando cai aquela máscara de oxigênio, qual é a orientação que a gente tem? Primeiro coloca em você, depois coloca na criança ou nas pessoas que dependem de você. Porque se você não colocar a máscara em você, você corre o risco de não ter mais nem força para depois colocar quando você colocar a máscara na criança. Então é muito importante você colocar a máscara em você, na sua vida, né? Então se fortaleça, eu torno a repetir, você só vai conseguir levar o seu aluno aonde você conseguir chegar, aonde você já conseguiu chegar. Isso faz sentido para vocês, né? Escreva, coloca aí, gente, conversa comigo, tá? A Érica fez um coração, Pedagogia Freiriana fez um coraçãozinho, muito bom, a Claudineia. Faz sentido isso para vocês, né? Esse autocuidado, essa autovalorização, né? Você perceber qual é o teu valor. Você precisa perceber primeiro o seu valor. Depois os outros vão perceber. E se os outros também não perceberem, a Helena colocou o coraçãozinho, se os outros não perceberem, uma hora eles percebem, né? Porque tá ali, porque sai nos poros, é orgânico. Quando você está bem, quando você se posiciona bem, quando você se sente segura, você vai falar de forma segura, você vai agir na sala de aula de forma segura. Eu tenho recebido muitos professores que estão recém-formados e que passaram no concurso e vêm me pedir ajuda porque estão com medo, né? A palavra é essa, medo da sala de aula. Então, esse medo, ele vai ser substituído, é natural, é muito natural, né? Pegar uma sala de aula pela primeira vez vai dar medo. O medo faz parte das emoções, ela é uma emoção importante, né? A gente aprende isso na educação socioemocional, que é um dos pilares do curso que a gente vai ver na semana que vem, a importância das emoções. O medo é uma emoção muito importante. A Claudineia colocou sim, faz sentido para mim, total sentido. É isso, né? Então, o medo ele é importante, mas aí você precisa olhar para quê? Olhar para suas forças, né? Eu hoje, né? Eu me sinto uma pessoa muito segura, mas eu não nasci segura. Eu fui construindo isso, né? Fazer terapia, eu fiz terapia com o psicólogo durante 4 anos. Isso me ajudou muito a me conhecer, a me fortalecer. Eu leio muito sobre psicologia, eu estudo muito educação socioemocional, então isso tudo me ajuda. Mas é um processo, gente. Não é? E às vezes vão ter dias que eu vou estar fragilizada, vai ter dias que eu vou estar sentindo medo, porque isso faz parte, né? Eu não sou uma pessoa robô. E eu falo isso dos meus alunos, tá? Meus alunos estavam numa situação tão assim quietos, né, pós-pandemia, e eu falei para eles assim, eu não sei mais o que fazer. Eu tô ficando triste comigo, porque eu já tentei. O que a gente pode fazer? Vamos fazer uma roda de conversa e conversar sobre isso? E eu mostrei para eles que naquele momento eu estava me sentindo frágil.
E eles começaram a falar de coisas, eles perceberam isso, que a emoção, ela acontece também com o professor também é de carne e osso, o professor também fica cansado, o professor também sente vontade de chorar. Não tenha medo de mostrar a sua fragilidade, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de você buscar o equilíbrio, né? E de você não só ficar elevando a sua fragilidade e os seus defeitos, até porque fragilidade não é defeito. Né? Fragilidade é um momento emocional que a gente precisa ser respeitado, precisa ser considerado, né? Mas quando muitas vezes você vê isso como um defeito, né? Se eu perguntar para você aí quais são os seus defeitos e você pode falar, eu sou uma pessoa muito frágil, eu sou uma pessoa muito chorona, ou eu sou uma pessoa muito autoritária. Então você vai conhecer quais são os seus defeitos e quem tem que saber disso é você, não é o outro. Né? Então o outro, ele tá ali para relacionar com você, mas não para dizer para você quem você é, porque você é quem tem que saber quem você é. Eu falo isso muito para meus alunos, gente, crianças assim com comportamento desafiador, e eu falo, eu não vejo você assim, você não é assim. E tem criança que vira para mim e fala, eu sou assim, a minha mãe falou que eu sou, ou eu sou assim, a tia falava que eu sou. Eu falo, não. Essas pessoas, a sua mãe, ela conhece de você, mas quem conhece mais de você, você está aqui dentro de você. Eu estou sentindo isso, eu sinto quando eu olho nos seus olhos, e aí é olho no olho, que você não é assim. Você sabe quem você é. Você é assim, a criança começa a chorar e fala não. Então é uma coisa assim de 2 segundos que você faz com que a criança se conecte com ela mesma. E eu faço muito isso com o professor, né? Se conecta com o professor, né? É a hashtag eu faço acontecer, né? É isso que você precisa escrever. Escreve aí no comentário, gente. Hashtag eu faço acontecer. Sabe? Escreva na sua vida, escreva no seu caderno, escreva no seu planejamento, né? Hashtag eu faço acontecer. Faça acontecer, porque você é capaz de fazer acontecer. Né? Se você está aqui agora assistindo essa live ao vivo, né, nas suas férias, ou se você está assistindo agora, depois, né, que vai ficar gravado, é porque você quer fazer a diferença, é porque você quer fazer acontecer e você vai fazer acontecer. Né? E aí tem uma frase que vocês com certeza já conhecem, que fala, tu se tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Que é do livro Pequeno Príncipe. E nessa hora é a conversa dele com a raposa. Então eu queria que, quando está falando de cativar, está falando de conquistar, né? Está falando de você conquistar alguém, de você cuidar de alguém, está falando de autoestima, né? O que você está fazendo com essa raposa dentro de você? O que você faz, hashtag eu faço acontecer, a Pedagogia Freiriana colocou aqui. É isso, leve essa hashtag para a vida de vocês, entendeu? Façam acontecer na sua casa, façam acontecer na sua escola, né? E para você olhar para você, conversa com a raposa que você tem dentro de você. O que você está fazendo para cuidar da sua autoestima? O que você faz para cuidar de você, né? Quando você olha para você, quais perguntas você faz, né? Você olha para você e você fala, quais são as minhas forças? Pergunta para você, quais são as suas forças, né? Pergunta para você, quais são as minhas qualidades, né? A Cláudia também, Claudineia, isso aí, eu faço acontecer. Érica também. É isso, gente, eu faço acontecer, sabe? A gente tem que fazer acontecer, né? Olhem, conversem, né, com a raposa que está dentro de vocês. Se vocês não leram esse livro é um livro que eu li quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, porque ele traz muito para essa reflexão, né? Então, você tem que cativar você. Você só vai cativar os outros, você só vai brilhar aos olhos dos outros quando você estiver brilhando aos seus olhos. Então, olha para a sua autoestima, né? Pergunta para você quais são as suas forças. A gente se liga no automático. A gente começa a viver e a trabalhar e a cuidar de casa, filho, cachorro, escola, aluno, direção, gestão. Quem é coordenador pedagógico, que tem coordenação pedagógica aqui, né? É uma função absolutamente louca, com muitas emoções, com muita gente vivendo. E você para de olhar para você, porque você vai no automático. Então, para um pouquinho, né? Olha para você, pergunta para você, quais são as suas forças? O que você tem de forte em você, né? Quais são as suas qualidades? Quando a gente pergunta isso,
eu faço, quando eu estou nos processos de formação, e eu pergunto para os professores, me fale aí, né, 5 forças, 5 qualidades. As pessoas ficam pensando. Aí eu falo, me fala 3 defeitos. Aí a pessoa vem e fala 7, né? Porque o nosso olhar é muito de julgar, e a gente julga muita gente, a gente se chicoteia o tempo inteiro, né? E a gente precisa olhar, mudar isso. Amanhã eu vou falar um pouco da questão dos paradigmas, né? De quebrar o paradigma. Paradigma é como se fosse um mapa que dá a rota do que você vai fazer, né? Você vai repetindo, você vai fazendo aquilo ali no automático mesmo. A gente precisa quebrar esses paradigmas, parar de se auto-chicotear, né? A gente fala muito de compaixão, né? É preciso ter compaixão pelas crianças, pelos alunos. E a autocompaixão, né? Você precisa ter compaixão primeiro por você, para que você se sinta firme e leve, para você ter compaixão pelo outro, né? Então eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês pensarem, né? E levar isso para vocês, né? O que te move? O que faz você acordar e viver? O que faz você estar viva, né? Qual é o seu porquê? Por que você está aqui, né? O que te mobiliza, o que te faz andar, o que te faz ser, né? Qual é o seu porquê, né? E por que é importante? Por que você é importante? Qual a sua importância, né? Você é importante para quem? Tem um filme que eu não lembro o nome, que agora que eu lembrei, que é uma pessoa que está tentando se matar e ele está no alto de um prédio, e aí um anjo aparece e começa a conversar e mostra para ele todas as coisas que ele faria, que aconteceriam depois, se ele não se matasse, né? E aí começa a mostrar a importância da vida dele. Antes, quando eu morava em São Paulo, há muito tempo atrás, a psicologia sempre foi uma paixão. Quem me conhece, tem uns vídeos aí no canal que eu estou contando a minha história. Eu trabalhava como voluntária num projeto de vida, CVV, que chama. Ele existe até hoje. Você atende ligações, né? Você fica à disposição em determinado momento com o telefone. A gente ia para esse espaço e eu não sei como é que eles funcionam hoje, mas naquela época a gente ia até lá e você recebia ligações de pessoas que estavam precisando de ajuda e você conversava com essas pessoas. Na maioria das vezes você só ouvia, né? Porque a gente não era psicólogo, a gente tinha algum preparo para isso, a gente passava por um treinamento, por um processo de formação, mas a gente ouvia, porque as pessoas no auge da sua tristeza, do seu desespero, elas precisavam ser ouvidas, elas precisavam falar, elas precisavam desabafar. A gente precisa. Então é muito importante você estar atento a isso, né? Parar e refletir. Qual é o seu porquê? Qual é a sua missão? Por que você está aqui, né? O que é importante para você, né? A terceira questão, qual mensagem você quer deixar? O que você quer deixar nesse mundo? O que você quer deixar para os seus alunos, né? Quando você pensa assim, enquanto você está ali chorando, lamentando que você não está bem, que você não sabe fazer nada direito, que você não é uma boa professora, você tem uma sala de aula inteira de crianças inspiradas em você, eles se inspiram em você. Para eles, você brilha, né? Você é a melhor professora do mundo. Então, olha para isso, né? Qual é a mensagem que você quer deixar para os seus alunos, para os seus filhos, para os seus colegas, né? Que mensagem é essa? A quarta, qual legado você quer construir, né? O que você quer construir como professora, como coordenadora pedagógica, como diretora, né? Como mãe, como esposa, como filha? Qual é o seu legado? O que você quer construir, né? O que você faz nesse sentido? Você já parou para pensar? Eu vou fazer um post com essas questões, eu vou deixar no Instagram, para que vocês possam depois até voltar lá e olhar, né, essas reflexões, porque não dá para você fazer aqui agora, né? Tem que ser uma coisa com mais tempo. Eu levo essa reflexão para os meus alunos, professores, né, no processo de formação.
para que eles possam parar, fazer a linha da vida, olhar para a sua vida, perceber o quanto você fez, quantas coisas você já fez de legal, perceber as coisas que aconteceram com você na sua infância que não foram legal, mas que você agora tem maturidade, tem sabedoria para digerir isso, para perdoar, né? Muitas vezes você precisa perdoar o seu pai ou a sua mãe, porque lá na sua infância eles te causaram mal, eles foram agressivos, eles foram ausentes, eles foram permissivos demais, eles não te mostraram o caminho, mas você pode ter certeza de uma coisa, eles te deram o que eles tinham para te dar. Né? Se eu pedir agora que, né, eu tô com uma pessoa só na minha casa, mas se eu pedir para essa pessoa agora, me dá um chocolate, eu quero uma barra de chocolate. Essa pessoa gosta muito de mim, ela gostaria muito de me dar a barra de chocolate, mas ela não tem para dar, então ela não vai me dar, por mais que ela goste de mim. Porque é assim, a gente só dá ao outro aquilo que a gente tem. E muitas vezes os nossos pais, eles deram o que pra gente foi uma migalha. Meu pai nunca me abraçou, minha mãe não era carinhosa. Eu ouço muito isso quando eu estou fazendo a dinâmica da linha da vida. Mas eles deram para você o que é uma migalha, para eles era tudo o que eles tinham. Porque eles foram criados assim. Porque eles não sabiam. Oi, Daniel, querido. Oi, tia. Ai, gente, que fofo. Os alunos vêm na live da gente. Oi, meu amor. Que fofo. Então, assim, eles dão aquilo que eles têm para dar, né? Então, abrir o coração para isso, parar de julgar, perdoar, conversar, acolher esse pai e essa mãe do jeito que eles foram, né? Mesmo com, eu não estou aqui justificando, eu trabalho, isso faz parte da disciplina positiva, da pedagogia sistêmica, eu trabalho a pedagogia sistêmica também na minha sala de aula com as crianças e no processo de formação com os professores e na semana da sala de aula afetiva sem disciplina, eu também vou trazer um pouco da pedagogia sistêmica. Eu não estou negando a responsabilidade, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que é necessário você abrir o coração até mesmo para a ausência desse pai, né? No caso das crianças, isso é muito importante. Quando eles se sentem, eles vão se sentir mais leve com isso. E a gente também, né? Se o pai foi um pai que foi embora, se o pai foi um pai que nos abandonou, né? Deixou com a mãe, e a mãe foi aquela mulher guerreira que cuidou, e a gente fica numa sensação de que a gente se sente na obrigação de não gostar desse pai porque ele não foi um cara bacana. Mas quando a gente olha para a questão sistêmica e também para a gente tranquilizar o nosso coração, a gente deixa aí, porque tudo que a gente segura fica e machuca, o que a gente larga vai. Então, assim, se esse pai foi embora, se esse pai não ficou com a gente, foi porque naquele momento ele não deu conta. Ele não era capaz daquilo, mas ele já foi e eu fiquei com quem deu conta de me criar e eu sou uma pessoa bacana. Então isso alivia o nosso coração, sabe? Tira da gente essas mágoas que muitas vezes a gente traz na infância, né? Então, aqui da questão, né? O que você ganha, né? O que você vai ganhar com tudo isso que você está construindo na sua vida, né? O que você vai ganhar com a forma com que você escolheu estar no mundo? Porque você escolhe, né? Não estou falando de meritocracia, tá, gente? Porque a gente também tem aí uma outra questão. Mas eu estou falando que dentro dos limites, dentro das possibilidades, esteja você aonde você estiver, você escolhe como você vai estar nesse contexto, né? Então, eu falei no canal, eu tive uma experiência fantástica de ir para o interior de uma cidade da Bahia e eu conheci lá uma escola que parecia de filme, eram duas salas, as mesas eram feitas as mesinhas das crianças eram feitas de caixote, emendado, martelado, que a própria comunidade cuidava, a ausência total do Estado, a ausência total do governo, sabe? Ele pagava um salário para os professores e olhe lá, não tinha material quase nenhum, mas tinha uma presença, tinha uma força daquelas duas professoras e daquela comunidade que validava aquela escola, que via naquela escola um momento para que eles pudessem sair dali. Então é disso que eu estou falando, né? É dessa força, seja você, qual for o seu contexto, né? Qual é a tua força, né? O que você está ganhando com isso e o que o outro está ganhando com isso, né? O que essas crianças ganham ao estar com você? O que a tua família ganha ao estar do seu lado?
né? O que os seus filhos ganham de estar com você. Então, olhar para isso, né? Olhar para o que você ganha, olhar para o que o outro ganha. Então, né? Qual é o seu porquê? Vamos recapitular. Qual é o seu porquê? Por que é importante? Qual a mensagem que você quer deixar? Né? Qual legado você quer construir? Você está construindo um legado? O que você está ganhando com isso? O que o outro está ganhando com isso? E, por fim, qual é o seu motivo nobre? Né? Qual é o seu motivo nobre? Qual é o max, né? O up, o uau do seu estar no mundo? De estar como professora, como professor, como coordenador pedagógico, como diretor de escola, né? Então, qual é o seu uau? Porque não existe hierarquia na educação, existe presença, existe fazer e fazer bacana, exige cobrar pelos seus direitos, exige apontar as questões que não estão legais de uma forma dialógica, né? Conversando, apontando, mas a gente sendo, né? A gente se sentindo, a gente estando. É muito importante para a gente, porque eu repito, eu já falei umas 4 vezes, vou falar de novo, você só vai conseguir levar o seu aluno aonde você conseguir chegar. Né? Então, você só transborda daquilo que você está cheio. Né? Se eu encho um copo de leite e quero que ele transborde suco, não vai acontecer, ele vai transbordar leite. É leite que tem nele. Então, é importante a gente agora nesse período de férias, né, relaxar, procurar fazer as coisas que a gente gosta de fazer, né, e se preparando de forma nada muito forçado, nada muito, né, eu preciso realmente descansar. Você precisa descansar, você precisa se preparar, se energizar, se fortalecer, para que você entre na sala de aula segura, né? Você entre na sala de aula com a sua essência máxima, porque você vai ter momentos de desgastes, você vai ter altos e baixos, porque faz parte da dinâmica social da vida. Não vai ser diferente dentro de uma escola. Mas quando você está assim, você está mais fortalecido. Então, as coisas chegam a você, você faz uma análise dela, mas elas não ficam em você, sabe? Elas não passam a pesar em você. É como se você estivesse andando com uma mochila e que as pessoas vêm e colocam coisas dentro da sua mochila para você levar nessa caminhada. Mas você sabe que chega um momento que você vai parar, vai olhar para essa mochila e vai tirar o que não te pertence, o que não vai te ajudar na caminhada. E aí você segue com a sua mochila, levando o que é legal, né, e deixando para fora o que não é legal. Então, gente, eu queria agradecer muito você ter ficado aqui comigo até agora. Amanhã também, às 10 horas, eu venho e aí eu vou falar um pouquinho de outros 7 princípios que também são fundamentais para que você continue na sua caminhada de professor, se fortalecendo, né? Lembrando para quem chegou agora, essas lives são lives de aquecimento para a semana que vai acontecer entre o dia 9 e o dia 3, que é um evento totalmente online gratuito, que chama Sala de Aula Afetiva e Sem Indisciplina. É um evento online, é um evento gratuito. Se você não se inscreveu, o link para se inscrever está aqui na bio. Algumas pessoas já estão inscritas e estão sendo comunicadas pelo grupo do WhatsApp que está tendo essa live. Nessa semana, né, hoje, amanhã e depois, eu vou estar falando muito, voltando para o professor, para trabalhar o eu, para trabalhar o emocional, para o professor ver que ele é forte, né, e ver que a força está nele, né, ver a melhor versão do professor, para que você chegue na sala de aula com a sua melhor versão. É isso que eu quero, é hashtag a minha melhor versão, é hashtag a minha melhor versão. É assim que você vai entrar na sala de aula, né? Na sua melhor versão. Vamos lá, gente, escrevam aí, hashtag melhor versão, coloque dentro de você, hashtag melhor versão. Tem pessoas aqui que não são de sala de aula, então que você entre no seu trabalho, que você entre na sua aula de dança, que a Milena está aqui, é professora de dança, que você chegue lá na sua melhor versão. Érica, que é da área de comunicação, que chegue lá na sua melhor versão. É isso que a gente precisa, chegar na nossa melhor versão. E na semana que vem, as lives o aquecimento vai ser maior. Eu vou fazer 2 lives, uma de manhã e uma à tarde, uma às 10 e a outra às 14. E nessas 2 lives
eu vou, nessas 10 lives da semana, eu vou trabalhar as abordagens que são os pilares do método Tessitura, que vai estar mostrando o caminho dentro desse evento. O evento tem como objetivo mostrar o caminho para acabar com a disciplina na sala de aula. E esse caminhar, ele percorre 6 pilares, que é educação socioemocional, disciplina positiva, mindset, comunicação não violenta e a neurociência e pedagogia sistêmica. Então, o método chama Tessitura, porque você tece esses saberes de uma forma muito suave, de uma forma muito tranquila, e quando você tece tudo isso, você entende a você, no primeiro momento, você entende o emocional do seu aluno, você entende o que está por trás de todo aquele comportamento desafiador, que é o que faz a disciplina na sala de aula, e você consegue se conectar com eles e acabar com isso, né? Então, eu vivencio isso. A minha sala de aula esse ano foi muito complexa, quem me acompanhou sabe disso, mas ela não era uma sala de aula disciplinada. Eu entrava na sala, as crianças sentavam e se acalmavam, e eu nunca precisei castigar criança nenhuma. É uma relação de respeito, de você se conectar com a criança, de você da criança perceber que você faz parte daquele momento e que ela faz parte daquele momento. E aí ela cria a reciprocidade, você cria na criança a vontade de participar, de estar junto, de fazer com que você continue bem, de fazer com que a turma continue bem. E é isso que eu vou estar mostrando para vocês no evento que vai acontecer na semana de 9 a 13, que é Sala de Aula Afetiva Sem Disciplina. Então, gratidão por você estar até aqui, gratidão pelos comentários. A Roseli falou, gosto muito de suas falas. Gratidão, Roseli, obrigado. Jaqueline, melhor versão. Claudineia, melhor versão. Milena, muito bom, gente. Gratidão mesmo por vocês estarem até aqui. Se vocês gostaram, se fez sentido para vocês, amanhã estejam aqui de novo comigo, às 10 horas, para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Beijo no coração de vocês. Sigam firme, sigam forte, sigam com o que vocês têm melhor dentro de vocês. #a nossa melhor versão.